Eu sou Vanderlei Freire, você está no canal Sempre um Livro e hoje vamos conversar sobre o livro de Jeremias. O que Jeremias nos ensina sobre o tempo é relevante para os nossos dias. Já deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos do nosso projeto Lendo a Bíblia. Se você não assistiu nenhum vídeo ainda desse projeto, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para a playlist. Vivemos em uma sociedade que grita bem-estar e controle. Mas por baixo dessa fachada, a ansiedade e o vazio silenciosamente corroem. O que o antigo profeta Jeremias tem a nos dizer sobre isso hoje? Nesse vídeo você vai descobrir como que as denúncias de Jeremias sobre a ilusão de segurança de seu tempo são um espelho potente para as nossas crises atuais. E como as suas lições podem nos ajudar a discernir a realidade por trás das aparências. Vamos explorar o conceito do grito inaudível e entender por que a sua mensagem é mais urgente do que nunca. Se a crítica literária tem como uma de suas funções revelar as estruturas que sustentam uma cultura, então Jeremias não é apenas um profeta. Ele é, antes de tudo, o crítico que corajosamente enfrenta a ilusão dominante de seu tempo. E o que ele viu naquele tempo é um espelho para o que muitos de nós experienciamos hoje. A sociedade contemporânea, com suas redes sociais e a incessante busca por validação externa, projeta incessantemente uma imagem de bem-estar contínuo e autocontrole absoluto. Vivemos sobre uma superfície cuidadosamente arquitetada, composta de aparências, postagens curadas e validações superficiais. Mas, sob essa fachada tão bem construída, algo crucial cresce. Uma sensação profunda de ansiedade, de vazio existencial, de uma busca por significado que muitas vezes se perde em meio ao ruído de informações. É exatamente esse contraste entre a superfície e o que está por baixo que domina o grito inaudível. Jeremias enfrentou uma situação inquietantemente semelhante. Judá, o reino do sul, na superfície, prosperava. Rituais religiosos eram meticulosamente cumpridos. O templo estava lá, imponente, e o povo se considerava seguro sobre a proteção divina. Eles acreditavam que estavam imunes a qualquer desastre. Ainda assim, sob essa complacência perigosa, a nação caminhava a passos largos para a sua queda iminente. O profeta, com uma voz solitária e muitas vezes incompreendida, alertava incessantemente. A verdadeira crise, a verdadeira ameaça não residia em fatores externos, mas estavam intrinsecamente enraizada no coração do próprio povo, na sua infidelidade, na sua injustiça social. A relevância duradoura do texto de Jeremias reside precisamente na forma como ele articula a enfermidade das estruturas sociais com a desordem interna, a quebra ética da pessoa. As nossas crises contemporâneas, sejam elas políticas, ecológicas, sociais ou até mesmo espirituais, em última análise, refletem uma ruptura profunda entre o indivíduo e o fundamento ético de sua própria existência. Estamos desconectados de algo essencial. Ao longo do vídeo, vou apresentar a vocês 3 lições centrais extraídas do livro de Jeremias que dialogam de forma direta com o nosso tempo, oferecendo um prisma para compreendermos e, quem sabe, superarmos os nossos próprios gritos inaudíveis. Jeremias é um mestre em desmascarar a complacência. Ele denuncia com veemência e clareza a perigosa confiança que o povo depositava em estruturas, sejam elas religiosas
políticas ou sociais, que de alguma forma substituíam a responsabilidade ética individual e coletiva. Ele nos obriga a questionar em que tipo de estrutura nós hoje depositamos uma fé cega, deixando de lado a nossa própria responsabilidade. O povo de Judá, com uma convicção quase infantil, acreditava que a simples presença do Templo de Jerusalém, o majestoso edifício sagrado, garantia automaticamente a proteção divina. Eles repetiam como um mantra vazio as palavras Templo do Senhor, Templo do Senhor, Templo do Senhor. Era como se o mero edifício, a instituição física, assegurasse, por si só, a estabilidade e a sua imunidade contra qualquer juízo ou calamidade. Mas Jeremias surge para quebrar essa ilusão, afirmando de maneira categórica que a verdadeira segurança não reside em construções de pedra, nem em tradições vazias, nem em símbolos desprovidos de significado real, mas sim na prática concreta da justiça, da verdade e da retidão moral. E hoje, quantos de nós caímos no fetichismo de nossas próprias instituições? Seja a instituição do mercado livre que supostamente resolverá todos os problemas sem intervenção ética, ou a democracia que, apenas por existir nominalmente, garantiria a justiça, sem a participação ativa e consciente dos cidadãos. Jeremias nos convida a ir além da superfície e não nos contentarmos com rótulos e a questionar se a essência, a prática verdadeira, está alinhada com os ideais que proclamamos. Os líderes religiosos e políticos da época de Jeremias, em um esforço para manter a ordem aparente e o status quo, proclamavam insistentemente paz, paz, quando na verdade não havia paz alguma. Eles afastavam a exigência incômoda de mudança real, substituindo a responsabilidade ética por discursos vazios, que visavam apenas preservar conveniências, privilégios e a estabilidade superficial. Essa negação obstinada da crise latente mantinha o sistema ativo, mesmo quando, internamente, ele já estava em um processo avançado de colapso. É uma estratégia antiga, mas perigosamente eficaz. Podemos ver eco de Jeremias em nossos próprios dias. Quantas vezes somos bombardeados por narrativas que insistem que tudo está bem, que a economia está crescendo, ou que a solução está logo ali, enquanto sinais claros de desordem social, ambiental e política se acumulam. Essa palavra sem conteúdo, repetida à exaustão, tem o poder de anestesiar a população, impedindo-a de ver a verdade e de exigir mudanças genuínas. É crucial que estejamos atentos a esses discursos. Jeremias nos ensina que o ser humano tem uma tendência inata de criar templos substitutos, onde depositamos nossa fé e esperança, desviando o olhar da verdadeira fonte e da nossa verdadeira responsabilidade. Hoje, substituímos o templo de pedra por outras garantias, por outros ídolos modernos que prometem segurança, mas que, no fundo, podem nos levar à mesma complacência de Judá. Muitos hoje confiam que o crescimento econômico por si só resolverá todas as desigualdades sociais e iminente crise ambiental. Acreditamos que o produto interno bruto é o termômetro supremo do bem-estar e que o mercado tem uma sabedoria intrínseca para corrigir seus próprios excessos. No entanto, Jeremias nos alertaria que a prosperidade material, desacompanhada de justiça social e de uma ética distributiva,
é inerentemente instável e cria divisões que, em longo prazo, corroem a própria base da sociedade. A riqueza concentrada, sem propósito ético, torna-se um fardo, não uma benção. Existe uma fé quase ilimitada na capacidade da tecnologia de resolver todos os nossos problemas. Acreditamos que inovações tecnológicas e algoritmos complexos podem, por si só, solucionar questões sociais profundas, como a pobreza, a educação falha ou até mesmo a crise da solidão. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, sim, mas Jeremias nos faria questionar se essa confiança cega não nos desvia da necessidade de transformação ética e moral. Será que um aplicativo realmente pode nos tornar mais humanos? Ou isso depende de uma mudança interna, uma mudança de coração? A tecnologia pode otimizar processos, mas não pode substituir a responsabilidade moral, individual e coletiva. As redes sociais são para muitos um novo templo, onde construímos e protegemos a nossa imagem. A apresentação de uma vida impecável, a curadoria de experiências e a busca por validação através de likes e comentários podem se tornar o nosso principal motor. Jeremias nos ajudaria a ver que essa constante busca por uma narrativa pessoal perfeita, por uma identidade externa, pode nos afastar da introspecção e do confrontamento com a nossa verdadeira essência. Quando a imagem externa se torna mais importante que a integridade interna, estamos caminhando para a superficialidade e para o grito inaudível. Um dos aspectos mais dolorosos da experiência de Jeremias foi a resistência quase intransponível à sua mensagem. Ele não apenas entregava palavras, ele encarnava a dor de ver a verdade ser rejeitada sistematicamente, não por falta de evidência, mas por uma deliberada escolha de permanecer na ilusão. E essa é uma lição poderosa para nós hoje. Jeremias lamenta que o povo tinha olhos, mas não viam, ouvidos, mas não ouviam. Essa é uma cegueira não física, mas existencial. É a incapacidade deliberada de perceber a realidade, mesmo quando ela está diante de nossos olhos. Porque essa realidade é desconfortável, porque ela exige mudança, exige autocrítica. O povo de Judá estava imerso em uma negação tão profunda que nem os sinais mais claros da sua decadência eram suficientes para despertar a sua consciência. Quantas vezes nós hoje também agimos assim? Vemos as manchetes sobre a crise climática, sobre a desigualdade social crescente, sobre a polarização política, mas preferimos desviar o olhar, nos refugiar em bolhas de informação que apenas confirmam o que já acreditamos. É mais fácil permanecer na negação do que enfrentar a complexidade e a dor que a verdade pode trazer. Jeremias nos desafia a abrir os olhos, mesmo que o que vejamos seja assustador. Ninguém se arrepende de sua maldade dizendo que fiz eu. Cada um se desvia em sua corrida como um cavalo que arremete para a batalha. Esta é uma imagem vívida da obstinação humana. O povo de Judá, apesar dos avisos contínuos, estava tão arraigado em seus modos, em seus vícios e em suas injustiças, que a ideia de mudar de rumo parecia impensável. A inércia da tradição, sobre hábito e do egoísmo, era mais forte do que a voz profética da razão e do alerta divino. Hoje, esse cavalo que arremete para a batalha pode ser visto em diversas esferas. Quantas vezes sabemos que algo precisa mudar em nossas vidas pessoais, em nossas comunidades, em nossas políticas, mas a força do hábito,
o medo do desconhecido ou a conveniência imediata nos impede de tomar a decisão corajosa de mudar o caminho. Jeremias nos lembra que a verdadeira liberdade não está em seguir o curso mais fácil, mas em ter a coragem de mudar, de arrepender-se e de buscar um novo caminho. Jeremias enfrentou a concorrência de falsos profetas que, para agradar o povo e os governantes, proclamavam mensagens de paz e prosperidade. Eles prometiam que nada de mal vos acontecerá enquanto a destruição já estava à porta. Esses profetas não apenas enganavam, mas também silenciavam a voz profética autêntica, tornando ainda mais difícil para o povo discernir a verdade. Era um conforto ilusório, uma espécie de paliativo espiritual que impedia a cura real. Em nosso tempo, a internet e as redes sociais estão repletas de profetas da paz falsa, influenciadores, gurus de autoajuda sem substância, notícias falsas que prometem soluções mágicas ou que negam problemas evidentes. Eles nos contam o que queremos ouvir, nos dão uma falsa sensação de segurança e nos afastam do desconforto da verdade. Como podemos discernir a voz de Jeremias em meio a tanto ruído? É preciso um olhar crítico, uma mente aberta e, acima de tudo, a coragem de questionar. Apesar de toda a dor, da rejeição e da desgraça que previu, Jeremias não é um profeta da desesperança. Longe disso. Em meio às piores profecias de destruição, ele semeia as sementes da esperança mais profunda, apontando para um futuro de restauração e para a promessa de uma nova aliança. Essa é a verdadeira beleza de Jeremias, a capacidade de ver a luz mesmo na escuridão mais densa. E é aqui que a mensagem dele se torna redentora para nós hoje. Na famosa passagem do oleiro, Deus mostra a Jeremias um oleiro que pega um vaso que foi estragado e o refaz. Como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós em minhas mãos, ó casa de Israel. Essa metáfora é crucial. Às vezes, a destruição é um pré-requisito doloroso, mas necessário para a reconstrução. É só quando o vaso quebrou, quando as velhas formas falharam, que há a possibilidade de uma nova criação, de um novo começo. É um processo de desconstrução para reconstrução. Em nossas vidas pessoais e coletivas, essa lição ressoa profundamente. Quantas vezes precisamos passar por um colapso? Seja ele um relacionamento que termina, um projeto que falha, uma crise pessoal profunda, para que possamos nos reavaliar, nos desidentificar das velhas estruturas e, finalmente, nos reconstruir de uma forma mais autêntica e resiliente. Jeremias nos ensina que o fim de algo nem sempre é o fim de tudo. Muitas vezes é o portal para algo novo. Esta é talvez a passagem mais gloriosa e esperançosa de todo o livro de Jeremias. Em meio à desolação das profecias de exílio e destruição, Deus, por meio de Jeremias, proclama a promessa de uma nova aliança. Não será uma aliança baseada em tábuas de pedra, como a do Sinai, mas uma aliança escrita nos corações. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Esta é a promessa de uma transformação interna radical, de uma lei que não é imposta de fora, mas que brota da essência do ser, de uma relação íntima e direta com o divino. É a internalização da ética. Para nós, hoje, essa nova aliança representa a esperança de uma ética que não é apenas
um conjunto de regras externas, mas uma bússola interna, uma voz da consciência que nos guia. É a busca por uma espiritualidade autêntica que não se prende a rituais vazios ou a dogmas frios, mas que se manifesta em uma vida de justiça, compaixão e integridade. É a promessa de que, mesmo em um mundo dilacerado pela desconfiança e pela superficialidade, podemos encontrar um fundamento interno inabalável. É com todo o meu coração e com toda a minha alma me alegrarei em fazer-lhes bem e os plantarei nesta terra com fidelidade. Esta é uma imagem poderosa de restauração e de uma alegria divina em restaurar. Deus, que antes havia usado Jeremias para anunciar o julgamento, agora usa o mesmo profeta para anunciar um futuro de restauração completa. De um retorno não apenas físico, mas de um retorno a um relacionamento de fidelidade e de bem-estar. É uma promessa de que a história não termina com a queda, mas com a possibilidade de um novo começo, enraizado em um compromisso divino. Essa promessa ressoa com a nossa fé inabalável na capacidade da superação. Mesmo diante das adversidades mais desafiadoras, existe a crença na capacidade de recomeçar, de se reconstruir, de ver a esperança surgir onde antes só havia desespero. Jeremias nos convida a cultivar essa esperança não como um otimismo ingênuo, mas como uma convicção profunda na possibilidade de que, mesmo após a tempestade, a vida floresce novamente. É uma mensagem de resiliência e de fé no futuro. Espero que esse vídeo tenha oferecido novas perspectivas e caminhos para refletir sobre os nossos próprios gritos inaudíveis. Se você gostou, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E o mais importante, deixe um comentário abaixo. Qual a lição de Jeremias mais ressoou em você? Suas interações são o combustível para continuarmos. O livro de Jeremias mostrou que mesmo em tempos de crise e ilusão, a verdade insiste em ser ouvida e a esperança de uma nova aliança permanece. As estruturas podem ruir, mas a essência do ser e a ética do coração podem ser reconstruídas. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.